Fala galera, beleza? Focado, ó, focado, ó. Vestibular, hein? Focado, hein? Final do ano, nós temos um objetivo, né? Ó? Profissão, certo? Nível 2, exercícios função polinomial. Não é tão difícil, mas são exercícios que têm interpretação, tem que fazer bastante coisa. Então, espero que você curta aí. Vamos ao vídeo. Exercícios muito bons nesse segunda parte da aula dessa semana, beleza? Vamos lá. Então vamos lá. Uma empresa produz e vende determinado tipo de produto. A quantidade que ela consegue vender varia conforme o preço da seguinte forma, tá? Então, é claro, né? Você vai numa loja, aí você pergunta, quanto é que custa isso aqui? Daí o cara fala, R$10. Você fala, nossa, tá caro. Aí você não compra. Né? Da mesma forma, quando você chega na loja, quanto é que custa isso aqui? Daí o cara fala R$2. Você fala, R$2? Só isso? Não, então vou levar 3. Então, de acordo com o preço, né, o preço determina a quantidade que o cliente acaba comprando. Né? Dependendo do preço, ninguém compra. O pessoal chama isso de oferta e procura. Na verdade, tem um valor ideal, né? E isso não varia só do preço e a quantidade que você tem para fornecer. Depende do mercado. Se tem muito desse produto no mercado, né? Daí abaixa o preço, porque todo mundo está vendendo. Né? Agora só tem uma pessoa que vende e é uma coisa que todo mundo precisa, então você eleva o preço e você acaba vendendo mais, certo? Bom, então ele está dizendo assim, ó, a quantidade que ela consegue vender varia conforme o preço, da seguinte forma, o preço Y, então Y é preço, ó, Y é preço, certo? A um preço Y, ela consegue vender X unidades, então a quantidade. Assim, QTDI, né? Olha lá, quantidade. Consegue vender X unidades, de acordo com a equação. Então, olha só, a relação entre preço e quantidade vendida, que ela consegue vender, é essa daqui, ó. Tá? Então, preço Y vai ser o quê? 50 menos X sobre 2. Na verdade, a gente está acostumado a ver isso ao contrário, né? Pega isso aqui e joga para cá, fica assim, ó. X sobre 2 é igual a 50 menos Y. Só que esse sobre 2 vem para cá e multiplica. 2, ó. Então, a quantidade que ela vai conseguir vender vai variar com o preço. De forma que se ela colocar 0 aqui, o preço for 0, 50 menos 50 é 0. 0 vezes 2, 0. Ela não consegue vender nada. Por quê? Porque o pessoal escuta, tá de graça, o negócio tem alguma coisa estranha, né? Mas se a pessoa coloca aqui, por exemplo, o preço de R$25. Então, 50 menos 25, 25. 25 vezes 2, 50. Então, ela consegue vender 50 quantidades, entendeu? Então, isso aqui, o preço, a quantidade que ela vende depende do preço. Aqui está colocando ao contrário, mas por que isso aqui? Porque provavelmente o problema a gente vai poder usar esse aqui. Mas se precisasse usar o X, a gente colocava assim, tá? Sabendo que a receita, que é a quantidade vendida vezes o preço de venda, olha, o pessoal confunde receita com lucro. Receita não é lucro. A receita é só o quanto de dinheiro que entra, entendeu? E esse dinheiro que entra é o quê? É o preço do produto vezes a quantidade vendida. Então, a receita, vamos colocar R, a receita vai ser o quê? X vezes o preço. Né? A quantidade vezes o preço é a receita. É isso que está dizendo aqui, ó. Sabendo que a receita, a quantidade vendida vezes o preço de venda obtido foi de 1.250. Qual foi a quantidade vendida? Então ele quer saber o que? O X. Então eu tenho que colocar a receita em função do X. Como é que eu vou colocar a receita em função do X? Então eu vou colocar X é a quantidade vendida e o Y, que é o preço, vai ser o quê? Vai ser 50 menos X sobre 2. Então, a receita, que é 1.250, vai ser igual ao quê? 50x menos x ao quadrado sobre 2. Tá vendo? Se eu jogar tudo para um lado só, né? Se eu multiplicar tudo por 2 e jogar tudo para um lado só, isso aqui vai virar o quê? Uma equação do segundo grau, né? Vou jogar tudo para lá. Então, vai ficar assim, ó. X ao quadrado sobre 2 menos 50x mais 1.250
igual a zero, tá certo? Multipliquei tudo por 2, fica o quê? X ao quadrado menos 100x mais 1.250 vezes 2 dá 2.500, igual a zero, certo? E aí? Então agora basta eu achar o x que faz isso aqui ser zero, né? O x, a raiz dessa equação, e ali é a quantidade que foi vendida, tá? É a quantidade que foi vendida. Ele podia pedir também qual foi a quantidade vendida e o preço, né? Isso aí a gente vai calcular por nossa conta. Agora, olha só. Vamos fatorar isso aqui, né? Então, isso aqui vai ser x, como aqui é mais, os sinais são iguais, e aqui é menos, né? Pô, peraí. Ó, aqui a gente consegue perceber mais rápido, né? Eu, na verdade, eu percebi depois de tentar fatorar ela, né? Ó, porque ó, dois números que multiplicados dá 2.500 e que a soma dá 100. Peraí, 2.500 é 25 vezes 100 é 50 vezes 50. 50 mais 50 dá 100. Peraí, isso aqui é x menos 50 ao quadrado. Certo? Isso aqui é o produto notável quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então menos 100x, mais o quadrado do segundo, 5 vezes 5, 25 e mais 2 zeros, tá vendo? Então quer dizer que o x aqui é o quê? 50. 50 é a quantidade que ele conseguiu vender. Agora, qual que é o preço? Então o preço foi 25, né? Ó, 50 dividido por 2, 25. 50 menos 25, 25. Então o preço foi 25 reais. Certo? Beleza? É assim. É muito comum a gente encontrar problemas assim que você, na hora de montar a equação, ela recai numa função do segundo grau, né? Porque isso aqui é uma função do segundo grau, né? Aí quando você tem a receita, vira uma equação. Certo? Segundo exemplo. Segundo exercício. As raízes da equação x ao quadrado mais bx mais 47 igual a zero são inteiras. Calcule o módulo da diferença entre essas raízes. Bom, veja. Ele está dizendo que as raízes são inteiras. As raízes são inteiras. Então, peraí, se uma equação do segundo grau, né, do tipo a x ao quadrado mais bx mais c igual a zero, ela pode ser escrita assim, ó, o a vezes x menos uma das raízes, que eu vou chamar de x1, vezes x menos a segunda raiz. Toda a equação do segundo grau, tá? Ela pode ser escrita assim, o a é o coeficiente do x ao quadrado, e x1 e x2 são as raízes, né? Ah, professor, mas e se ela não tiver raízes reais? Não tem problema, você põe aqui as raízes imaginárias. Ah, mas e se as raízes não forem inteiras, forem fracionárias? Não tem problema, você põe aqui as raízes fracionárias. E vai dar a mesma coisa. Tá? Ela não tem erro. Toda a equação do segundo grau, ou mesmo a função, pode ser escrita assim. Certo? Bom, se eu multiplico isso aqui, vai ficar o quê? O a vezes, aí x vezes x ao quadrado, né? Aí vai ficar menos x1x menos x2x. Então, isso aqui é a mesma coisa que menos x1 mais x2 vezes x, tá? E menos x1 vezes menos x2 vai dar mais x1 vezes x2, tá? Isso aqui é igual a zero. Beleza? Aí, se eu jogo o a multiplicando, vai ficar o quê? Ax ao quadrado, aí vai ficar menos a vezes x1 mais x2, x, mais a vezes x1 vezes x2 igual a zero. Certo? Bom, se eu pegar isso aqui e comparar com isso aqui, o a é 1. O a é 1. O b, né? O b vai ser o quê? Menos, né? Então, b é menos a soma, x1 mais x2. Certo? Porque o a é 1, né? O a é igual a 1. Então, o b vai ser o quê? 1 vezes, né? Menos 1, que é menos x1 mais x2. Esse é o b. Ali, ó. E o 1 vezes x1, x2, então x1 vezes x2 é igual a quê? 47. Certo? Veja, não adianta eu aplicar Bhaskara aqui, porque eu não sei quem é b. Eu só consigo achar as raízes quando eu sei todas as letras, né? Bhaskara ou fatorando ou qualquer coisa, né? Mas esse aqui, como é que eu vou achar? Então, pelas dicas que ele deu, ele diz que são inteiras. Então, você tem que pensar em dois números inteiros que multiplicados dá 47.
Isso restringe bastante a solução, até porque pensa numa tabuada em que o 47 está dentro, né? É solução, por exemplo, 2 vezes 23 dá 46. 3 vezes 16 dá 48. 4 vezes 12 dá 48. 5 vezes 9, ou 5 vezes 10, dá 45 ou 50. 6 vezes 8, 48. 7 vezes 7, 49. 9 vezes 5, 45. 10 vezes 5, 50. 11 vezes 4, 44. 12 vezes 4, 48. 13 vezes 3, 39. Vezes 4, dá 52. 14 vezes 2, 28. 14 vezes 3, 40. Tá? Não tá na tabuada de ninguém. Então quer dizer que os únicos dois números inteiros que multiplicados dá 47 é o quê? É 1 vezes 47. Pronto. Calcule o módulo da diferença. Então o módulo da diferença é o quê? 47 menos 1. O módulo disso dá o quê? 46. Problema fácil, tá? Mas é importante reforçar essas questões aqui, ó, tá? A soma e o produto. Isso aqui ajuda muito na fatoração, isso aqui ajuda muito a chegar nas soluções, muitas vezes, de forma rápida. Beleza? Vamos para os próximos. Então vamos lá, mais. Diz assim, ó. Determine a função g de x, cujo gráfico é o simétrico do gráfico da função f de x é igual a 2x menos x ao quadrado, em relação à reta y igual a 3. Esboço o gráfico. Calma aí, não entendi. Então, tem um gráfico, tem uma função cujo gráfico é simétrico ao gráfico da função. Tá? Então, determine a função g de x, que é simétrico a essa aqui, em relação ao y igual a 3. Então, calma aí. Vamos desenhar isso aqui. Fazer um esboço aqui. Isso aqui é com cavidade para baixo, certo? As raízes aqui fica fácil de determinar. Vou colocar aqui, ó. Pronto. Aqui é o eixo x, aqui é o eixo y, certo? Bom, essa função aqui ela tem que raízes. Então, f de x, eu posso escrever como sendo x vezes 2 menos x, certo? Ó, 2x, aí x vezes menos x ao quadrado. Então, as raízes aqui são 0 e 2. Então, 0, eu vou colocar 1, 2, 2. Com cavidade para baixo, certo? Então, o vértice está no x1. Quando o x for 1, 2 vezes 1, 2. 1 ao quadrado, 2 menos 1, 1. Então, aqui, ó. Certo? Bom, como o coeficiente A é menos 1, então a gente pode fazer assim, ó. Aqui do vértice, da simetria do vértice, 1 para cá, desce 1. Mais 1 para cá, desce 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Então, aqui, ó. Mais 1 para baixo, desce 5 agora. Mais 1 para cá, né? Mais 1 para cá. É isso que o coeficiente A ajuda a gente a saber, né? Então, o A, como o A é menos 1, então, quando o x do vértice varia 1 para cá, o y do vértice desce 1. Quando o x do vértice varia mais 1 para cá, daí o y do vértice agora desce 3. Quando o x do vértice vira mais 1, volta mais 1 para lá, né? Se afasta mais 1 para lá, agora ele desce 5. Então, 1, 2, 3, 4, né? E 5 aqui. Então, ele vai vir para cá, ó. Certo? Então, essa parábola é assim, ó. Aí aqui, né? Vou fazer o simétrico aqui. O simétrico é em relação ao eixo de simetria aqui, ó. O eixo de simetria da parábola. Então, a parábola está assim, ó. Beleza. Essa é a parábola. Essa aqui é o f de x. O f de x, tá? Então, ele diz que ele quer o g de x, que é simétrico a essa daqui em relação ao y igual a 3. O que é o y igual a 3? Então, y1, y2, y3. Então, supõe uma reta aqui, ó. Y igual a 3, tá vendo? O que é simétrico? É alguma coisa que é igual do outro lado. Então, igual a isso aqui do outro lado é o quê? Então, ó, se isso daqui está a 1, 2 daqui, né? Então, o simétrico vai estar o quê? A 2 também. Esse ponto aqui está 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3. Está aqui, ó. E esse daqui também está 3. Então, aqui também. 3, aqui, ó. Está aqui, ó. E esse daqui? Então, esse daqui vai estar o quê? 6. Então, aqui vai estar 6 aqui para cima.
aqui e aqui, e assim por diante. Então, essa daqui, ó, essa parábola aqui é o g de x. Essa daqui é o g de x. Ele quer saber a equação dessa g de x, entendeu? Ó, esse daqui que é o y igual a 3, ó. Y igual a 3, então essa daqui, simétrica em relação ao y igual a 3, está lá para cima, certo? Tá. Tem um detalhe muito importante aqui, ó. Então eu vejo que essa daqui, ela simplesmente inverte e sobe. Ela inverte e sobe, certo? Se eu inverter essa daqui, por exemplo, se eu pegar f de x e multiplicar tudo por menos 1, tá? Se eu pegar um h de x, por exemplo, h de x, que é igual a menos x vezes 2 menos x. Multipliquei tudo por menos 1. Então, h de x é quem? Ó, menos x vezes menos x, x ao quadrado. E menos x vezes 2, menos 2x. Tá? As raízes continuam sendo 0 e 2. Só que agora ela tem concavidade para cima. Então, ela vai fazer isso aqui, ó. É essa daqui, ó. Ela vai fazer assim, ó. Aqui, né? E daí 5 para cima. 3, 5, vai vir para cá, né? Vai fazer assim. E aqui... ela vai fazer assim, ó. Tá? Então... essa daqui, ó, essa daqui quem que é? É h de x, tá? Compreendam o que eu estou dizendo, porque isso aqui ajuda muito e facilita muito posteriormente a gente achar os gráficos, a localização, simplesmente olhando isso aqui, tá? Então, veja, eu multipliquei essa daqui por menos 1 e ela inverteu. O que era negativo foi positivo, o que era positivo veio negativo, certo? Tá. Então, essa daqui, ó, ela é igual a essa daqui, só que essa daqui, a g de x, ela está lá em cima e a h de x está aqui embaixo, certo? Mas ela é igual. Mas como é que eu sei que é igual? Bom, se essa daqui é simétrica a essa aqui, ela tem o mesmo formato, porque é simetria. Então, se eu peguei essa aqui e só multipliquei por menos 1, ela não mudou o formato dela, ela só inverteu. O que era positivo veio negativo, o que era negativo foi para positivo. Ela ficou aqui, ó. Então, se essa daqui tinha o mesmo formato, só que para baixo do que essa daqui tem o mesmo formato que essa, só que agora para cima. Então, ela é igualzinha, certo? Só que essa h de x, ela é essa, ou melhor, essa g de x, ela é a h de x, só que lá em cima. Quantas unidades para cima? Então, vamos pegar só esse ponto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, então peraí. Então, g de x vai ser o quê? Vai ser a função h de x mais 6. Porque h de x é essa aqui, ó. Mais 6 quer dizer que eu vou pegar h de x e levar as 6 unidades para cima. Então, quando, por exemplo, h de 1, o que é o h de 1? Menos 1. Só que menos 1 mais 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vira 5. Entendeu? Esse aqui, ó, é h de 2. Quanto que é o h de 2? 2 ao quadrado menos 2 vezes 2 dá 0. Mais 6, então 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? O 0 aqui é a mesma coisa, dá 0. Mais 6. 1, 2, 6. Entendeu? Então, g de x, ele é o quê? G de x é o quê? É o h de x, que é o f de x menos 1, né? É menos 1 vezes f de x. Então, é isso aqui, ó. H de x, que é x ao quadrado menos 2x, mais 6. É. Simplesmente sabendo como é que a gente trabalha o gráfico. Entendeu? Trabalha o gráfico. Se eu multipliquei a função por menos 1, o gráfico inteiro só faz o quê? Inverte, né? Ela muda, ela inverte em relação ao eixo x. Tá? O que é negativo vira positivo, o que é positivo vira negativo. Ela faz assim, ó. Em relação ao eixo x. Entenderam? Tá. Vamos para o próximo. Uma conta perfurada de um colar é enfiada em um arame fino, com o formato da parábola y igual a x ao quadrado menos 6. Do ponto P de coordenadas 4 e 10, deixa-se a conta deslizar no arame até chegar ao ponto Q de ordenada menos 6. Qual a distância horizontal percorrida pela conta? Tá? Qual a distância horizontal percorrida pela conta? Diferença entre as abscissas de P e Q. Então, o que ele quer saber? Na verdade, o problema aqui é muito simples, tá? O problema aqui é muito simples. Ele está dizendo que ele pega uma conta, né? Sabe o que é conta, né? Só que pega uma pérola furada.
aquilo vira uma conta. Daí você coloca no aramezinho e vai ficar o arame cheio de pedrinha lá embaixo, certo? Então é um colar com contas que estão lá dentro do colar, certo? Então ela é enfiada no arame, aí ela desce no arame, tá? Ela é enfiada na posição 410 e ela deixa se deslizar no arame até chegar no ponto Q de ordenada -6. Ó, é muito mais fácil visualizar isso aqui quando você desenha, certo? Só que você também não pode perder muito tempo desenhando. Você tem que desenhar isso aqui rápido. Numa prova, num concurso, você tem que fazer isso aqui rápido, certo? Na verdade, a maior parte dos alunos se embola no entendimento do enunciado. Lê o enunciado e entender o que o enunciado está falando, certo? Mas, como eu falei, eu já traduzi aqui, certo? Então, vamos ver, vamos desenhar essa parábola aqui, ó. Certo? Só que essa parábola aqui, ela é muito simples, ela é parecida com essa parábola, ó. Y é igual a x ao quadrado. Y é igual a x ao quadrado, ela é uma parábola muito simples, tá? Vou fazer ela aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Ficou torto, meu paciência. Aqui. Esse é o x e esse é o y. Aí você fala assim, professor, eu não teria feito assim. Por que você decidiu colocar o eixo x aqui e o eixo y aqui? Pelo seguinte, ó. Porque esse ponto P aqui, ele tem o y10, então y10. Então eu imaginei o y10 aqui, estando aqui, e esse daqui, ó, o ordenado é -6, o ordenado é o y é -6. Então se aqui for o 10, o -6 vai estar aqui, ó. Entendeu? É isso que está acontecendo. Ele põe a conta lá em cima, lá no 410, e solta. Aí ela vai descer lá no 6, no -6. Então, eu na verdade não preciso fazer esse desenho, esse problema é muito simples. Basta eu descobrir qual que é o x quando o y for 6. Quando o y for -6, eu ponho um -6 ali e descubro qual que é o x. Certo? Aí ele quer saber qual é a distância horizontal percorrida pela conta. Bom, ela estava aqui no 4. E daí, quando ela chegou no -6, ela vai estar aonde? Ela vai estar em algum lugar aqui. Então, a distância desse é a distância horizontal. Nem preciso fazer o gráfico, certo? Mas eu gosto de fazer o gráfico porque o objetivo aqui, na verdade, é mostrar outras coisas, certo? Então, ó, essa função y igual a x ao quadrado, ela é uma parábola, tá? Que ela está aqui na origem, ela começa aqui na origem, o vértice dela está na origem. Aí, quando o x for 1, ela é 1, né? Então, vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E para baixo, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, tá torto pra caramba, né? Ficou torto pra caramba, né? Tem que ter calma na hora de desenhar, né? Fazendo torto aí, brincadeira, né? Daí sai tudo torto e depois o desenho fica deformado e a gente não sabe por quê. Mas tudo bem, vamos lá. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6... Aí -1, -2, -3, -4, -5, -6, certo? Bom, essa daqui, ela é uma parábola que vem aqui, ó, x1, y1, x2, y4, né? Da mesma forma ali, ó, quando o x do vértice está aqui, quando o x varia 1 para cá, sobe 1, varia mais 1, sobe 3, varia mais 1, sobe 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó. Certo? Então, simétrico aqui, parábola, ela tem simetria aqui, aqui. Então, essa daqui, ó, essa parábola aqui é qual? É a x ao quadrado. Ó. Essa daqui é a parábola x ao quadrado. Mas essa daqui é x ao quadrado -6, ou seja, eu pego essa daqui e desço 6 unidades para baixo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ela está aqui. Ó. Então, aqui, aí 3 unidades para cima aqui. Aí 5 unidades para cima aqui, tá? Mesma coisa aqui, aqui, uma unidade aqui, né? Não, é duas, né? Aqui, e essa daqui aqui, ó. Então aqui é o -6, ó. Então ela faz assim, essa parábola. Certo? E daí, ó, lembrando aqui, né? Mexeu 1, sobe 1. Mexeu mais 1, sobe 3. Mexeu mais 1, sobe 5. Mexeu mais 1, vai subir 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui, ó. Que é lá onde a conta estava. Ó, a conta está aqui em cima.
Tá vendo? Esses são os pontos da parábola. Agora, simetria aqui, aqui, aqui e aqui, né? Então, aqui, ó. Esse é o arame. E as contas estão sendo colocadas aqui no arame, aqui, e ela tá? Então, uma das contas é largada daqui, ó. É largada daqui, ó. Aí ela desce, porque aqui é o 4 e aqui é o 10, ó. Certo? Aí ela desce e vai parar aqui no y menos 6. Você parou no vértice. Qual que é o x? 0. Tá vendo? Então, essa é o y quadrado, que eu peguei, desci 6, aí ficou y quadrado menos 6. Entendeu? Quando você vê esse x ao quadrado aqui, isso aqui te dá uma boa ideia de onde que estão as coisas, certo? E a conta vem para aqui. Então, qual é o deslocamento horizontal? Ela se deslocou do 4 até o 0. 4 unidades. Tá? Então, a distância horizontal percorrida, né? A distância horizontal percorrida é essa aqui, ó, do 4 até o 0. Qual a distância horizontal percorrida? Então, ΔX é igual a 4 unidades. Certo? Assim, daqui até aqui. Precisava tudo isso? Não, não precisava. Porque ele já deu aqui, ó. Ela foi largada aqui, ó, do 4, 10. Esse aqui é o ponto P, né? Esse aqui é o ponto P e esse aqui é o ponto Q, ó. Aqui embaixo é o ponto Q, né? Então, ela foi largada aqui do x4, y10. 4 ao quadrado, 16 menos 6, 10. Beleza. Aí, qual é o x que ela vai estar menos 6? Então, põe lá, ó. Menos 6 igual a x ao quadrado menos 6. O menos 6 com menos 6 corta, então vai ficar que x ao quadrado é igual a 0. Então, x é igual a 0. Tá aqui, ó, x é igual a 0. Então, qual é o deslocamento horizontal? Ela saiu do 4 e chegou no 0. ΔX igual a 4. Entendeu? Não precisava fazer o desenho, mas é que eu fiz o desenho para lembrar você mais uma vez de qual que é o gráfico, né? Qual que é o gráfico da função f de x é igual a x ao quadrado. E quando está somando ou subtraindo uma constante, significa que esse gráfico ou desce ou sobe. Beleza? Então vamos para os próximos. Então vamos aqui mais um, tá? Esse aqui, o enunciado é um pouco extenso, tem um desenho aqui, e aí a gente vai ficar meio louquinho. Mas vamos ver o que diz aqui, ó. Os gráficos de duas funções quadráticas, g e h, interceptam nos pontos P de x1 e y1 e Q de coordenadas x2 e y2, com x2 maior que x1, como mostra a figura. Então tá aqui, ó. Então esse aqui é o H, esse aqui é o G. Elas se interceptam em dois pontos, o ponto P, que tem coordenadas x1 e y1, e o ponto Q, que tem coordenadas x2 e y2. Beleza. E o x2 é maior que x1, tá? O Q está para cá e o Q está para cá. Beleza. Se g de x, que é essa daqui, é ax ao quadrado mais bx mais c, e h de x é dx ao quadrado mais ex mais f, a área da região sombreada na figura é dado por f de x2 menos f de x1, em que f de x é isso aqui, ó. Tá? Então, quando eu vi a primeira vez, é dada por f de x, eu falei, pô, vai ser uma dessas duas? Não, essa daqui é h, essa aqui é g. Aonde que está f? Não está aqui. F é uma função formada, tá? Que depende do x, ó, depende do x, e ela é formada aqui, ó, tem os coeficientes do h e do g aqui, ó. Então aqui é o d do h e o a do g. Aqui é o e, que é do h de x, e o b, que é do g de x. E aqui é o f, que é o h de x, e o c, que é do g de x, tá vendo? Então, nessas condições, qual a área da região sombreada? Essa área aqui. No caso em que g de x é isso aqui, então g de x é essa daqui e h de x é isso aqui. Então, veja só, ele está dizendo que se eu pegar duas funções e colocar aqui, vai dar uma área aqui que vai ser dado por aquela ali. Então, ele deu quem que é g, quem é h. O g é isso aqui e h é isso aqui. O que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho como saber quem que é f? Tenho. Ó, ele deu quem que é o g, né? O g de x, vou evidenciar todos esses coeficientes do g de x, o a, o b e o c do g de x. Ó. Então, é 1x ao quadrado mais 1x mais 0. Tá vendo? Então, o a do g é 1, o b é 1 e o c é 0. Tá? E o h de x quem que é? Ó? Então, vamos evidenciar. h de x é menos 1x ao quadrado menos 1x
mais 4. Ó, então, o D é menos 1, o E é menos 1 e o F é mais 4. Bom, com isso eu já consigo achar o F de x, certo? Então, o F de x quem que é? É D menos A. Né? O D é do H de x. Ó. Então, esse aqui esse aqui é D, E e o F, certo? Aqui esses coeficientes. E esse aqui é o quê? É o A, o B e o C. Só para não ter que ficar olhando lá, lembrando, né? Tá aqui, ó. Então, ele diz que D menos A. Então, D é menos 1, menos 1. Então, menos 1, x ao cubo sobre 3. Certo? Mais E menos B. Então, E menos B. Então, vai ficar o quê? Menos 1 sobre 2. X ao quadrado. Beleza. E o F menos C. O F é 4 e o C é 0. Então, 4 menos 0, né? Mais 4 menos 0 vezes x. Certo? Então, ficou o quê? Que f de x é quem? É menos 2x ao cubo sobre 3, né? Menos x ao quadrado, porque menos 2 dividido por 2 dá menos 1, mais 4x, certo? Beleza. Então, para saber a área sombreada, eu vou ter que fazer o quê? F de x2 menos f de x1. Então, eu preciso saber quais são os pontos de interseção. Então, eu tenho que achar os pontos de interseção. Como é que eu vou fazer? Bom, então, esse ponto e esse ponto tem o g de x é igual a h de x, né? O g de x1 é igual a h de x1. E aqui o g de x2 é igual ao h de x2. Então, na verdade, eu vou igualar. Vou fazer assim, ó. Vou fazer assim, ó. G de x igual a h de x. Tá? G de x vai ficar o quê? X ao quadrado mais x igual a menos x ao quadrado menos x mais 4. Vou jogar tudo para lá, então vai ficar assim, ó. X ao quadrado, esse menos x ao quadrado vai ficar mais x ao quadrado, vai ficar 2x ao quadrado. Esse menos x vem para cá ficar mais x, então vai ficar mais 2x. E esse mais 4 vem para cá ficar menos 4 igual a 0. Certo? Vou dividir tudo por 2, vai ficar x ao quadrado mais x menos 2 igual a 0. Beleza? Então, eu tenho que achar quais são as raízes disso aqui. Vou fatorar. Isso aqui é x, como aqui é menos, então um é mais e o outro vai ser menos. Dois números que multiplicados dá 2 e que a diferença, porque aqui é menos, a diferença dá mais 1, né? Dá 1. Então, é 2 e 1. Só que o 2 que é o maior tem que ficar aqui, ó. 2 e 1. Ó. Mais 2x com menos x, mais x. X vezes x ao quadrado e mais 2 vezes menos 1, menos 2. Então, é isso aqui, ó. Então, quer dizer que os valores aqui são quem? Então, x aqui vai ser menos 2 e aqui o x vai ser o que? 1, né? Então, como o x2, né? Ele diz que o x2 é maior que x1, então o x2 é 1 e o x1 é o menos 2. Beleza. Agora eu consigo calcular a área. A área vai ser o quê? F de x2 menos f de x1. Então, vai ficar aqui, ó. Então, f de x2 menos f de x1 vai ser a área, né? E isso vai ser igual a quê? Então, f de x2. Então, vai ser menos 2 terços, porque 1, né? Ó, quando é 1, menos 2 terços, menos 1, mais 4. Menos f de x1. x1 é menos 2, né? Então, vai ficar aqui, ó. Menos 2 ao cubo, menos 8. Certo? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Só que menos fica menos. Menos 8 vezes 2, mais 16 sobre 3. Então, deu aqui, é menos, agora, mais 16 sobre 3, né? Então, menos vezes mais deu menos, certo? Aí, o x2 menos x1, tá? Então, x1 aqui, menos 2 ao quadrado, 4. Menos 4, aí menos 4 mais 4, certo? E menos 2 vezes mais 4, menos 8. Com menos, então é menos 8, dá mais 8. Entendeu? Eu já multipliquei o sinal, né? Tá vendo aqui, ó? É menos f de x1, tá? Então, tudo que dava menos, eu trocava para mais, porque menos vezes menos dá mais. E tudo que deu mais, eu troquei para menos, porque menos vezes mais deu menos, tá? Então, o primeiro aqui deu o quê? Deu menos 8 vezes menos 2 deu 16 terços. Troca o sinal, menos 16 terços.
O segundo deu o quê? 4, menos 4, troca o sinal, mais 4. O terceiro deu o quê? Menos 8, troca o sinal, mais 8. Beleza? Então, essa aqui que é a área. Isso aqui vai ser o quê? Então, a área vai ser o quê? 4 mais 4, 8 mais 8, 16. Certo? 16 menos 1, 15. Tá acabando a tinta. 15, certo? Ó, 4, 4, 8, mais 8, 16, menos 1, 15. Aí, menos 2 terços. Menos 16 terços dá menos 18 terços. Então, menos 18 terços. Bom, mas 18 terços é o quê? Então, 15, 18 terços é 6, menos 6. 15 menos 6 dá 9. Pronto. Essa é a área, tá? É isso que o problema pede. Nessas condições, qual que é a área sombreada? Deu 9. Veja, parecia uma coisa do louco, né? Parecia um problema super difícil, hiper difícil, mas não é. É você entender, traduzir o que está dizendo aqui, tá? Montar a função, certo? Está aqui a função f de x. Descobrir os pontos de interseção, fazendo uma igual a outra, tá? Descobrir quem que é x1 e x2, porque x2 é maior do que o x1, então o x2 está aqui daqui. E substituir conforme o problema diz, que a área vai ser f de x2 menos f de x1. Substitui x2 e x1 ali e acha o valor. Bem tranquilo esse problema, tá? Apesar de parecer feio, não é? Beleza? Vamos para o último. Então vamos lá. Esse aqui eu acho que é o mais difícil de todos de hoje aqui, né? Determine m na equação mx ao quadrado menos 2 vezes m menos 1x mais m igual a zero, para que se tenha x1 sobre x2 mais x2 sobre x1 igual a 4, em que x1 e x2 são as raízes da equação, certo? Bom, o que eu vou fazer aqui? Então, que informação que eu tenho de x1 e x2? Eu tenho como calcular x1 e x2 aqui? Quem sabe se eu aplicar Bhaskara aqui, né? Ou fazer alguma coisa aqui, eu consigo obter os valores de x1 e x2 em função do m. E daí jogar aqui e achar o resultado, certo? Mas talvez não seja o caminho mais longo. Ou melhor, talvez seja um caminho mais longo e exista um caminho mais fácil. Qual? É usar as relações entre as raízes. Quer ver? Olha só. Eu vou somar essas duas frações aqui. Fazendo o quê? Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum, né? Então, é x1, x2. Então, vou multiplicar aqui embaixo por x1. Vou multiplicar aqui em cima por x1, daí vai ficar x1 ao quadrado. Vou multiplicar aqui embaixo por x2, multiplicar aqui em cima por x2, vai ficar x2 ao quadrado, certo? Bom, daí isso aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado sobre x1 vezes x2. E isso tem que ser igual a 4, correto? Bom, o que eu posso concluir a respeito da soma das raízes e a multiplicação das raízes? Então, a gente sabe que x1 mais x2, que eu vou chamar aqui de S de soma, é o quê? É menos b, é menos o coeficiente do x. Então, vai ficar menos b sobre a, né? Então, vai ficar o quê? Menos 2 vezes m menos 1 vai dar 2 vezes m menos 1. Sobre o A é m, certo? Então, a soma das raízes vai ser isso aqui, ó. E eu sei também que x1 vezes x2, que eu vou chamar aqui de P, de produto, vai ser o quê? C sobre A, né? E, tirando daqui, o C é m, o A é m, então vai ficar m sobre m. Então, isso aqui é 1, correto? Então, o produto das raízes vai ser 1 e a soma das raízes vai ser essa expressão aqui, certo? Bom, então, eu posso dizer aqui que x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado é igual a 4 vezes o p, que é 1, né? Isso aqui é p, só que o p é 1, então isso aqui é igual a 4, certo? Bom, agora como é que eu posso achar isso aqui? Então, eu vou fazer assim, ó, eu vou pegar x1 mais x2 e vou elevar ao quadrado. E olha só o que vai acontecer. Então, x1 mais x2, tudo isso aqui ao quadrado vai ser o quê? O quadrado do primeiro,
mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, correto? Bom, esse quadrado do segundo aqui, ó, esse x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado é 4, certo? É o 4 aqui, ó, correto? E esse aqui, ó, é a soma, que é isso aqui, ó. Então, eu vou substituir tudo que eu tenho aqui para descobrir quanto é o m. Então, ó, x1 mais x2 é isso aqui. Então, é 2 vezes m menos 1 sobre m, tudo isso aqui ao quadrado, certo? Vai ser igual ao quê? Então, x1 ao quadrado, né? x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado é o quê? 4. E mais 2 vezes x1 vezes x2, mais x1 vezes x2 é 1, certo? E olha só o que eu obtive aqui. Então, eu vou dar uma ajeitada nisso aqui. Vou elevar isso aqui ao quadrado e passar esse m ao quadrado, que é tudo ao quadrado, né? Então, vai ficar m ao quadrado para lá multiplicando. Isso aqui vai ficar 4 mais 2, 6. Então, aqui vai ficar assim, ó. 4 vezes m ao quadrado menos 2m mais 1 vai ser igual a m ao quadrado vezes 6, 6m ao quadrado. Correto? Isso aqui, então, vou jogar aqui para cima. Tá? E vou obter aqui 4m ao quadrado menos 8m mais 4 é igual a 6m ao quadrado, certo? Vou jogar tudo para lá. Vai ficar 6m ao quadrado menos 4m ao quadrado, 2m ao quadrado, tá? Foi para lá, né? Aí, menos 8m vai para lá, mais 8m. E mais 4 vai para lá, menos 4, certo? Então, do outro lado ficou 0, eu vou colocar aqui 0, pronto. Agora, eu vou obter as raízes. Como é que eu vou obter as raízes aqui? Tá? Eu posso colocar o 2 em evidência, né? Multiplicar tudo por 2, dividir tudo por 2, né? Dividir tudo por 2, vai ficar o quê? M ao quadrado mais 4m menos 2 igual a 0, certo? Bom, se a gente tentar fatorar isso aqui, eu tenho que achar dois números que multiplicados dá 2 e que a diferença dá 4. Não vai ser número inteiro, tá? Isso aqui não vai ter, né? 1 vezes 2, 2, 2 menos 1, 1, não dá 4. Então, número inteiro não vai dar. Então, o que eu vou fazer? Posso aplicar a básica ou eu posso aplicar aquele outro método, né? Que eu já mostrei, que tem um método alternativo. É um Bhaskara, só que é mais simplificado. Eu pego esse aqui, ó, divido por menos 2, né? Então vai ficar, ó, 4 dividido por menos 2 dá o quê? Dá menos 2, certo? Daí eu faço assim, ó, esse menos 2, mais ou menos, raiz quadrada desse menos 2 ao quadrado, né? Menos 2 ao quadrado, 4. Aí, menos o c. O c é menos 2. Menos 2 mais 2. Então, pronto. Essas aqui são as raízes, ó. Esse aqui é o valor de m, tá? Esse aqui que é o m, né? Vai dar o m, né? Esse aqui é o m. Vou colocar aí. M igual, pronto. Então, o m vai ser o quê? Menos 2, mais ou menos, raiz de 6. Pronto. Essa é a resposta, tá vendo? Se você estranhou isso aqui é Bhaskara, tá? Se você quer saber isso aqui, eu gravei como é que é esse método alternativo. Vou colocar aqui, uma das aulas do MIMA tá bem ali, tá? E deve você dar uma olhadinha e ver o que é ali. Tá? Então, esse aqui é o M. O M, para que a gente tenha isso aqui, tá? Porque tudo partiu daqui, né? Então, a equação é isso aqui, ó. Determine M dessa equação, que é do segundo grau, para que a gente tenha isso daqui, certo? E x1 e x2 são as raízes. Então, eu utilizei a soma das raízes, certo? Que é menos b sobre a, que daí daqui da equação pelos coeficientes é isso aqui. Aí a multiplicação das raízes, que é esse sobre esse, que é c sobre a, que deu 1, certo? Peguei esse aqui, dei uma ajeitada, né? Fiz x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado é igual a 4 vezes o 1, que é 4. Peguei x1 mais x2 elevei ao quadrado, desenvolvi. E daí eu percebi aqui, ó, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado é 4, e 2 vezes x1 vezes x2 é 1. Então, 2, 6. E isso daqui é essa expressão aqui, né? Eleva, cai numa equação do segundo grau, que se você achar as raízes é isso aqui. Veja, essas raízes aqui não são x1 e x2.
essas raízes aqui são os valores de m, que se eu colocar ali, vai satisfazer isso aqui, ó. Entendeu? Tá? Então, essa é a questão, tá? É uma questão aqui um pouquinho mais difícil, não é muito comum de ver esse tipo de questão, tá? Mas se cair, se tiver aí uma prova e tiver alguma coisa assim, você já não tá tão... não vai achar tão estranho, porque você já viu alguma coisa, já fez alguma coisa disso aí, tá? Então, e a última aqui, então, finalmente, a parábola de equação y é igual a menos 2x² mais bx mais c passa pelo ponto 1 e 0. E seu vértice é o ponto de coordenadas 3 e v. Determine v. Bom, calma aí. Então, olha só. Esse aqui é o eixo x, aqui é o eixo y, certo? Ele está dizendo que esse ponto aqui faz parte da parábola. Que ponto é esse? Então, ó, 1 e 0, ou seja, esse ponto. Ou seja, ele está falando que isso aqui é uma raiz. Isso aqui é uma das raízes, tá? Porque se você está em cima do eixo x, é onde a parábola está cruzando o eixo x, certo? Bom, a parábola tem concavidade para baixo, ela é assim, né? Ela é assim, ó, certo? O ponto, o vértice vai ser o quê? De coordenadas 3, então aqui está 1, 2, 3 e v, né? O v então está para cima, porque se a parábola tem concavidade para baixo, o v está para cima, em algum lugar para aqui. Bom, não sei onde é que é. Vamos dizer aqui, ó, v. Aqui é o 3, aqui é o v, certo? Aqui é o ponto 1, certo? Bom, se esse ponto aqui é raiz, né? Então a parábola ela faz assim, certo? Ela vai fazer uma volta e vai descer. Mas onde que ela vai descer aqui? Ela vai descer no ponto simétrico em relação ao 3, que é quem? Que é o ponto 5 aqui, ó. Certo? Então ela vai descer aqui, ó. Então, agora o que que eu sei? Eu sei 2 pontos dessa parábola, tá? Eu sei esse daqui, que é uma das raízes, e o 5, que é outra raiz, certo? Simplesmente porque ele me deu o vértice, o x do vértice, e daí eu sei que existe um eixo de simetria da parábola que está bem aqui, ó. Então, os pontos desse lado aqui são equidistantes, né, do eixo de simetria ao outro lado aqui, né? Então, daqui até esse é igual, né? É a simetria do eixo, certo? Bom, com isso eu tenho como saber qual que é a equação de segundo grau, certo? De que forma? Bom, primeiro, eu sei que toda função do segundo grau, y, pode ser escrito como sendo a vezes x menos x1 vezes x menos x2, certo? E é daqui que vem esse negócio de soma e produto aqui, ó, justamente disso aqui. Se a gente desenvolver, a gente vai ver que é justamente a soma e o produto, certo? Bom, então, eu tendo as raízes aqui 1 e 5, eu posso colocar 1 e 5 aqui, e o a quem que é? O a é menos 2, ó. Aí eu, pum, acho a equação, certo? Aí, rapidamente, eu acho a equação de segundo grau. Também posso fazer de que outra forma? Posso resolver como se fosse um sistema isso aqui, né? Posso colocar quando o x é 1, colocar 1 aqui, e igualar isso a 0, porque o y é 0. E posso colocar o 5 aqui, e igualar a 0. E daí eu vou ter um sistema de duas incógnitas, né? De duas equações de duas incógnitas. Eu vou escrever aqui só para deixar registrado. Então, quando o x é 1, ó, menos 2 vezes 1, menos 2. Aí, b vezes 1, b, mais c. Isso tem que ser o quê? 0, né? O y é 0. E quando o x é 5, vai ficar o quê? 5 ao quadrado, 25. 25 vezes menos 2, menos 50. Aí 5 vezes b, mais 5b, daí mais c, igual a 0. Tá vendo? É um sistema de duas equações, duas incógnitas que eu posso resolver. Pegar de baixo e subtrair a de cima. E daí acaba descobrindo os valores, certo? Ou eu posso pegar e colocar aqui realmente o 1 e o 5, multiplicar e descobrir direto quem que é o B e o C, tá? Vou fazer por esse daqui porque eu acho que vai ser mais fácil. Olha só. Aqui, ó. Menos 2 vezes x menos 1 vezes x menos 5. Tá vendo? Isso aqui é o y, certo? Bom, então esse y vai ser o quê? X vezes x ao quadrado. Então vai ficar aqui, ó. Menos 2x ao quadrado, né? Aí, menos 1x com menos 5x, menos 6x. Menos 6x vezes menos 2, mais 12x.
E menos 1 vezes menos 5, mais 5 vezes menos 2, menos 10. Pronto. Esse aqui é o y. Então, o b é 12 e o c, quem que é menos 10. Entendeu? Direto. É claro que resolver o sistema é fácil, mas fazer isso aqui ó, em duas linhas, na verdade em uma linha, né? Em uma linha resolve isso aí, certo? Muito fácil, muito tranquilo. Mas ele quer saber o v. Como é que eu vou achar o v? Bom, o v é o y quando o x for 3. Então eu ponho 3 ali, ó. Então eu vou chamar aqui, ó, o y do vértice, que é o v, né? Que é o vzinho ali, certo? O y do vértice, que é o v, vai ser o quê? Então, menos 2 vezes 3 ao quadrado, ou seja, menos 2 vezes 9. Aí 12 vezes 3, mais 12 vezes 3, menos 10. Certo? E vai ficar aqui o v é o quê? Menos 18 com menos 10, menos 28. E 12 vezes 3 dá mais 36. Menos 28 mais 36, 8. Pronto. Então esse aqui é o 8, tá? É claro que tá fora de escala. Ela deveria ser mais esticada, deveria ter ir lá em cima lá, né? Mas eu fiz o desenho porque eu não sabia onde é que era. Beleza? Tá? Então, com isso a gente encerra as atividades de hoje, do primeiro ano, tá bom? Curta o vídeo, compartilhe. Lembra que todos esses exercícios aqui vão estar ali no Google Drive, ali no arquivo cronograma e notas de aula do primeiro ano, tá? Então, vocês vão ver lá. É só vocês descerem lá no finalzinho, vocês vão ver as últimas notas de aulas vão sendo incluídas lá no finalzinho, nas últimas, e vocês conseguem fazer isso aqui, tá? Logo, logo esse arquivo vai estar bonitinho, funcionando, funcional. Você vai ver lá no cronograma qual que é a página, vai procurar a página, ela está em rosa, um número grande, em rosa, sublinhado. Aí você vai lá ver e beleza, não vai ter problema nenhum, tá? Mas dá uma olhadinha ali no cronograma, que está lá o arquivo para você ter acesso às questões já no arquivo, para você fazer, fica muito mais fácil, tá bom? Então é isso aí, curta o vídeo, compartilhe, eu conto com vocês para divulgar um pouco o curso Mima, curtir o vídeo ali, né? Clicar no inscrever-se, compartilhar, tá bom? Chamar mais gente, para mais pessoas conhecer o curso Mima, que isso daí vai me ajudar bastante na divulgação aqui do canal e trazer mais pessoas aqui, tá bom? É isso aí, curta. Então aqui todas as aulas do primeiro ano, vamos que vamos e até a próxima.